Novela Rei do Gado, segunda, 22 de maio. Lia e Aparício são os padrinhos do filho de Marcos e Liliana. Zé do Araguaia e Donana são os padrinhos do filho de Bruno e Luana. Zé Bentão e Lurdinha chegam na mansão e são recebidos por Júlia. Lurdinha se admira que Bruno batizou o filho e o neto no mesmo dia. Júlia caiu na gargalhada. Ela convidou todo mundo para ir na cozinha para dar uma força, porque ela tinha muita coisa para fazer ainda. Chiquita chega no acampamento do Regino e é acolhida por Jacira e diz que foi se juntar a eles. Júlia vai atualizando Zé Bentão a respeito do Aparício, que virou fazendeiro e está fazendo um ótimo trabalho. Lurdinha diz que Bentão está ganhando muito bem, que assinou o contrato com uma gravadora e que sua agenda está cheia. E os dois contam para Júlia que se casaram, ou melhor, se juntaram, porque Zé Bentão disse que casamento não é para ele não. Mas mesmo assim, Júlia festejou a união dos dois. Enquanto Lurdinha festejava a união dos dois, o pessoal do batizado chega. Aparício abraça o amigo e disse que Aparício precisa assinar uns documentos que é para a dupla se separar no papel também. Luana e Liliana colocam os mezenguinhas para dormir no quarto e antes de descer, Luana pediu para Liliana não mencionar o julgamento do Marcos para o clima não ficar pesado na hora do almoço. E Liliana disse que nem precisava ter pedido uma coisa dessas, que ela não ia falar nada. Chiquita conversa com Bia e Jacira e disse que levou as coisas do senador porque a mulher dele só quis saber da aposentadoria. Bia pergunta se Chiquita tem ideia do que é lecionar para as crianças do acampamento. E a moça disse que não tem ideia, mas com certeza vai aprender muito com a meninada. Bia disse que aprende todo dia com as crianças. E se assim não fosse, ela já teria desistido dessa vida há muito tempo. Jacira ouve tudo com muita atenção, mas não participa da conversa. Ela fica ali matutando e se perguntando: mas o que é que a Jacira veio fazer aqui? Bruno e Luana conversam com Donana e Zé do Araguaia sobre a viagem que eles fizeram de avião e do batizado dos mezenguinhas. O Herê pergunta para o pai se é verdade que a mãe Donana tinha mijado no avião. A Donana só faltou enterrar a cara no chão de vergonha e Bruno caiu na gargalhada. Rosa diz que foi emocionante ver um pai batizando o filho e o neto no mesmo dia e na mesma cerimônia. Liliana disse que gostou de tudo, mas sentiu falta do pai. Marcos diz que não é momento de pensar em coisas tristes. Depois, ele se despede das duas e vai embora. Jeremias, dando em cima de Judite e fazendo ela tomar uns bons goles, se aproxima e diz: Judite, de hoje você não me escapa. Deixa a porta do quarto aberta, senão eu vou pular a janela. E Judite fica assustada. E se você gostou, se inscreva no canal. Novela Rei do Gado, terça, 23 de maio. Jeremias disse que vai pular a janela e Judite disse que pular a janela é coisa dos mezengas. Suspirando, ela fala que pai e filho sim, que são românticos. E ela ainda teve a coragem de fazer um brinde aos mezengas, que roubam a mulher
e pula a janela das amantes. Judite deixa Jeremias de boca aberta e queixo caído e continua falando. Ah, um homem daqueles na minha vida. Judite vai para o quarto depois de ter tomado um bom vinho. Enquanto ela está suspirando, Jeremias toma uma decisão e diz: esta noite ela vai conhecer o que é homem de verdade. Ele apareceu com a escada debaixo do braço, decidido a entrar pela janela, e não imagina que Judite ia ajudá-lo a entrar. Jeremias passa da janela direto para o chão e Judite ajuda. E ele aproveita e fica em cima dela. Mas ela disse que iria embora se ele continuasse. Jeremias para e pede desculpas pela invasão. Mas depois de uma boa conversa, os dois se entendem. Judite diz que está com medo de chegar aos finalmente e pede ajuda a Jeremias. Ele dá um jeito de acalmá-la e assim vive a tão esperada e primeira noite de amor. Judite amanheceu o dia toda feliz, cantando, dando piruetas pela casa, e Giuseppe pergunta por que ela está com aquela cara de felicidade. Ela toda desconfiada se desfaz da conversa. Já Jeremias chega todo satisfeito e pede uma boa de uma gemada. Bruno diz para deixar a história do casamento com a Liliana para depois do julgamento. Bruno disse que o filho dele não vai preso porque afogou o vagabundo. E diz para Marcos se acalmar e esperar o julgamento. E depois do julgamento eles podem reprogramar e reconstruir a vida deles. Marcos acaba dizendo que o pai tem razão. Aparício conversa com Lia e diz que está feliz por Zé Bento, por ele ter ficado com Lourdinha e está torcendo para a história dos dois dar certo. Pirilampo disse que sente falta da prenda dele lá na fazenda com ele. E a moça disse que assim que o julgamento do Marcos acabar, ela vai de vez para a fazenda. Luana diz a Bruno que gostaria de morar numa fazenda para cuidar da terra, ter uma horta e cuidar das plantas. Bruno disse que entende a situação dela, porque ele também só se sente bem nas fazendas dele. E diz que depois do julgamento do Marcos, ele vai ajeitar a situação deles. Bruno quer comprar a fazenda que foi do avô dele. Ele está planejando isso com Luana e diz que já vai entrar em contato com as imobiliárias. E Luana gosta da ideia e de saber que vai ter um pedaço de chão só dela para criar o filho deles. Jeremias também fala em comprar a fazenda que foi do pai dele. Ele pede para Judite sentar e almoçar com eles. Ele pede com muito jeitinho e Judite senta toda feliz. A notícia do julgamento do filho do rei do gado já se espalhou e não se fala de outra coisa. Jeremias está lendo e comentando com a Judite a notícia do julgamento de Marcos Mezenga. Ele disse que a coisa está feia para o lado do filho do rei do gado. E chega o dia do julgamento. Zé do Araguaia conversa com Dona Ana e disse que o Bruno ligou na noite anterior. Ele estava arrasado. Dona Ana decidiu acender velas e rezar na intenção do Marcos. Marcos chega no tribunal debaixo dos holofotes. O julgamento tem início e Bruno fica apreensivo com as respostas do Marcos, pois o rapaz está levando tudo no deboche. E se você gostou, se inscreva no canal. Novela Rei do Gado, quarta
24 de maio. Marcos diz que fez tudo sozinho e que Geraldino não estava com ele. Luana, Júlia e Dimas estão acompanhando as notícias e Luana fica abalada com o que acabou de ouvir de Marcos assumindo a culpa de tudo. O julgamento continua. Geraldino e o detetive Clovis são chamados a depor, cada um contando a sua versão dos fatos. Luana acompanha tudo através do noticiário. Liliana chega para saber do julgamento. Ela disse que estava muito nervosa e não conseguiu ficar em casa acompanhando tudo de lá. Jeremias explica para Giuseppe o ódio entre os Berdinazzi e os Mezengas. Liliana se desespera com a demora de notícias. Julgamento continua e Marita é chamada para o interrogatório. Suzane também é chamada e diz que Ralph parecia morto quando os capangas do seu marido o largaram na praia. Quando ela diz isso, Bruno fica esperançoso depois do depoimento de Suzane. Ele fica tão contente que até chama a filha para comer alguma coisa e diz que está morrendo de fome. Jeremias partilha com Judite o desejo de comprar a fazenda do pai dele, que é para levá-la para morar com ele lá. Júlia se preocupa com Bruno e Lia, e os dois aproveitam que Luana foi deitar para tomar um drink bem à vontade, enquanto esperam por mais notícias. Leia é chamada para depor e diz não saber se Ralph está realmente morto. Quando o promotor pergunta se Marcos sabia do romance de Leia e Ralph, o rapaz perde as estribeiras e acabou falando demais. Ele chamou até o juiz de santidade. Ele defende a mãe com unhas e dentes e confessa ter matado o gigolô. Ele conta até os detalhes de como foi que ele fez. Pela manhã, Luana vê Dimas e Júlia dormindo no sofá, abraçadinhos. Ela desliga o rádio e diz: era assim que esses dois iam me dar notícia, hein? O advogado de Marcos diz a Bruno que vai ser difícil reverter a situação depois do descontrole do rapaz. Luana liga para Zé do Araguaia para dar notícias e diz que o julgamento ainda não acabou. Dona Ana continua suas orações e promessas. O promotor faz seu discurso para o júri incriminando Marcos. Já o advogado de defesa pede aos jurados que só acuse Marcos por ocultação de cadáver, com pena de 1 a 3 anos. Bruno e Marcos não entendem por que ele está pedindo para o Marcos ser acusado. Bruno diz que não vai se preocupar, porque confia no advogado. Ele sabe o que faz. Jeremias descobre que o dono da fazenda, que era do pai dele, não quer vender a fazenda. Ele disse para Judite que nos arredores das fazendas ninguém lembra dos Mezengas e nem dos Berdinazes. Marcos é inocentado da acusação de homicídio. O júri acusa o rapaz por ocultação de cadáver e, por ser réu primário, Marcos só irá cumprir as medidas preventivas, ele e o Geraldino. Marcos comemora sua liberdade e é acusado só de ocultação de cadáver. E se você gostou, se inscreva no canal. Novela Rei do Gado. Quinta, 25 de maio. Marcos e Bruno chegam ao Araguaia e Dona Ana comemora. Marcos agradece as rezas e Dona Ana diz ao rapaz que Deus sempre sabe o que faz. Conversando com Zé do Araguaia, Bruno disse que uma coisa ele aprendeu na vida:
Quando o céu está para desabar na cabeça de alguém, Deus prepara. Marcos relembra com o pai episódios da infância dele ali mesmo na fazenda. Bruno lamenta que perdeu o crescimento do filho. Zé diz a Bruno que já marcou os seus bois e fala da sua animação de cuidar dos seus próprios bois. Liliana e Rosa comemoram a liberdade de Marcos e falam do casamento dos dois que vai ser em breve. Aparício e José Bento conversam sobre o sucesso de Saracura. Pirilampo mostra sua nova composição para o amigo. Lurdinha, toda feliz, explica que Bentão cantou de graça para as crianças de um projeto no Rio de Janeiro. Bruno diz que Aparício está tomando conta direitinho da fazenda que ele colocou nas mãos dele. Bruno, com muita calma, diz ao filho que nunca mais vai lidar com bois e pergunta se Marcos está preparado para assumir tudo. Bruno fala do projeto de comprar a fazenda que era do avô dele, para ir morar lá com sua Luana e o bebê. Jeremias prepara o sobrinho para assumir os negócios e Giuseppe pede ao tio que não diga ainda oficialmente que é ele que vai tocar o barco para frente. Ele pede que o tio diga que é só por uns tempos, até o povo se acostumar com ele e ele pegar a experiência. Jeremias gosta da ideia. E Jeremias diz que vai dizer para eles que vai viajar para a Itália por uns tempos e você vai assumir tudo. Jeremias chega e pergunta se o corretor ligou. Ele disse para Judite se preparar que eles dois vão morar em outra fazenda. Bruno e Marcos voltam para Ribeirão e Bruno descobre que o corretor comprou a fazenda que era dos Berdinazes, porque tem outro corretor de olho na outra fazenda. Bruno disse que quer as duas. Marcos fala para Liliana que durante o julgamento só pensava nela e no filho dele. Ele pede em casamento e anuncia que agora ele é o novo rei do gado. Ele pede para ela ir morar com ele e ela concorda. Jeremias descobre que tem outro interessado na fazenda que ele quer. Ele fica muito irritado com tudo isso. Bruno e Marcos se preparam para ir ver a fazenda que o pai comprou. O rapaz disse que quer saber onde o pai vai morar. Ele quer saber porque diz que quando ele precisar, eu preciso saber onde que o meu pai mora. Jacira enfrenta problemas com os sem terra e Chiquita explica como funciona a máquina do governo. Jacira assume o lugar de Regino na luta pelos sem terra. Bruno liga para Luana e conta que já descobriu quem foi que comprou as terras que foram dos Mezenga. Foi o maledito Jeremias. E Luana pede para Bruno se acalmar. Jeremias conta para Judite que foi o Bruno que comprou as terras que foram dos Berdinazzi. Judite pede para Jeremias ficar calmo. Jeremias diz para Judite que tem até fantasma na fazenda. Ela diz que se tem fantasma, ela não vai morar lá, não. E se você gostou, se inscreva no canal. Novela Rei do Gado. Sexta, 26 de maio. Jeremias chega na fazenda com Giuseppe e antes de entrar faz o sinal da cruz para afastar os maus espíritos. Os dois passam um bom tempo antes de entrar no casarão. Eles entram e exploram o interior daquela que um dia foi a casa dos Mezengas. Bruno e Marcos chegam na fazenda que um dia foi dos Berdinazzi. E Bruno diz ao filho que é a primeira vez que ele está vendo esse lugar.
Os dois também decidem entrar para ver a situação no interior da casa e também para tomar posse. Marcos entrou, mas se assustou e saiu correndo. Jeremias limpa a sede da fazenda para receber Judite. E por outro lado, Bruno arruma a sede da outra fazenda e espera por sua Luana. Passeando aos arredores, Jeremias e Giuseppe visitam a venda e deixa Tonico maravilhado. Jeremias pede pão com mortadela e uma cervejinha bem gelada. Bruno também aparece na venda e Tonico, sempre muito bocudo, diz que a fazenda dele é mal assombrada e ninguém quer ir trabalhar lá. Bruno diz que isso tudo é superstição e coisa de gente ignorante. Chega o dia da viagem para Luana, ela pega o Filipinho, se despede do Marcos e da Liliana e vai embora com Dimas e Júlia. Foram para a fazenda nova e vida nova também. Bruno paga o serviço que as mulheres fizeram e pela cara de felicidade delas, ele pagou muito bem. Marcos liga para Lia e conta as novidades sobre a nova fazenda. E aproveita e conta que ela e o Aparício estão se dando muito bem com o trabalho na fazenda deles. Ela diz que também está na lida. Marcos diz para a irmã que não está nem acreditando em tudo isso que está acontecendo. Jeremias está dando os últimos retoques na casa nova e Judite chega e gosta de tudo. E, sobretudo, a acolhida calorosa de Jeremias. Giuseppe se despede e volta para cuidar dos negócios do tio. Jeremias acompanha o rapaz até a porta, porque está doido para ficar sozinho com Judite. Luana chega e se aproxima do portão com Felipe nos braços e grita: "Ô de casa!" Aparecem os espíritos do Giacomo, o pai dela e dos avós, Giuseppe e Marieta. Eles observam tudo. Luana grita de novo: "Ô de casa!" E dessa vez, Bruno aparece correndo para recebê-la. Bruno pede para Dimas e Júlia trazerem as malas e a chegada emocionante de Luana na casa nova foi maravilhosa. Os dias se passaram e a vida nas fazendas do Rei do Gado continua, assim como os negócios do Rei do Café e do Leite. Passaram-se um mês. Marcos é o novo Rei do Gado. E ao tratar dos negócios com Muriti, ele descobre que Rafaela está vendendo os bois. E aí, ele já fica com a intenção de recuperar a fazenda que era da mãe dele. Liliana está se esforçando para ser uma boa dona de casa, mas na cozinha ela é um fiasco. E o índiozinho se diverte ao mesmo tempo, se queixando, dizendo que a comida está muito salgada e muito ruim. Liliana diz que está se ajeitando como pode, até a Júlia voltar. Marcos chega e diz a Liliana que vai conseguir a fazenda de volta, aquela que Bruno deu para Leia e o safado do Ralph vendeu. Judite e Jeremias vão até a casa do Bruno fazer uma visita de negócios. Bruno já vai atender aborrecido. Luana deixa Judite entrar, mas Bruno deixa Jeremias do lado de fora. Judite aproveita a oportunidade, entra e vai conhecer o filho de Bruno e Luana. Ela conta que está vivendo com Jeremias. Conta um pouco da história deles, como foi que tudo aconteceu. Judite fica feliz em poder partilhar tudo isso com Luana. Já Jeremias volta para casa revoltado e Judite fala que Luana está feliz na casa nova e que o bebê é muito bonito. Bruno disse para Luana que vai resolver o assunto com Jeremias e os dois têm uma conversa bem tensa.
e Luana pede paz. Bruno e Jeremias só sabem brigar. Jeremias fala com o irmão no cafezal e conta para Judite toda a história. Mas Judite se preocupa e pergunta se ele não está com febre, porque essa história é muito mal contada. Bruno pensa em procurar a medalha enterrada lá no cafezal. Ele já está decidido a ir procurar. Júlia conta para Marcos e Liliana que sentiu algo estranho na nova casa de Luana. E Marcos diz que ela ficou impressionada, que isso não existe. Ela foi ouvindo as histórias da família e está pensando dessa forma. Marcos levanta e anuncia que vai retomar a fazenda que era da mãe dele. Bruno, baseado nas coordenadas recebidas em sonho, vai para o cafezal. Ele se mete dentro e depois de muito, mas muito tempo procurando, ele acha a tal da medalha. Ele encontra no lugar do sonho e acha o objeto que foi perdido há muito tempo. Bruno chega em casa correndo, mostra a medalha para Luana e os dois ficam emocionados. E quando Luana pergunta o que ele vai fazer com a tal da medalha, Bruno diz que vai devolver para o maledeto. Mas primeiro ele vai limpar porque está muito suja. Bruno vai até a casa de Jeremias e entrega a medalha para ele. Jeremias o chama de filho e o convida para entrar em sua casa. Numa longa conversa, Jeremias diz que quer acabar com as brigas e derrubar a cerca que divide as fazendas. E depois de muito tempo, eles finalmente se entendem. Jeremias e Judite visitam Luana e foi uma grande emoção para Jeremias entrar lá na casa onde ele cresceu. Jeremias fica comovido em conhecer o sobrinho neto. Ele pega o menino nos braços, fica muito feliz. E tudo é alegria e é reconciliação das famílias. E a novela termina com a grande festa de casamento do Bruno e da Luana. E toda a família reunida. Imaginem só, Jeremias é o grande fotógrafo. Finalmente, reina paz entre as famílias Mezenga e Berdinazzi. E se você gostou, se inscreva no canal.